corte do Neymar não é só uma ausência, é um recado. E recado de convocação, quando falta tão pouco para a Copa, nunca vem por acaso. Quando o principal artilheiro da história da seleção fica fora dos 2 últimos amistosos antes da lista final, a pergunta muda. Não é mais, será que ele volta? A pergunta é, o Brasil ainda pode se dar ao luxo de girar a Copa em torno dele? Porque o que aconteceu agora em março de 2026 é muito maior do que uma convocação sem Neymar. Carlo Ancelotti chamou os 26 nomes para enfrentar França no dia 26, em Boston, e Croácia no dia 31, em Orlando. E a própria CBF tratou esses jogos como os últimos compromissos antes da lista final da Copa. Ou seja, esse era o ensaio geral. E o camisa 10 ficou do lado de fora. Então hoje, a gente vai falar do que muita gente está tentando dourar. O corte do Neymar coloca o craque mais simbólico da última geração diante da maior ameaça real de ficar sem protagonismo ou até sem vaga numa Copa do Mundo. E eu já adianto a tese do vídeo. Se Neymar só entra na Copa pelo nome, o Brasil enfraquece. Se entra porque está pronto de verdade, aí é outra conversa. Mas o tempo da blindagem acabou. Vamos organizar essa história como ela merece. Neymar não joga pela seleção desde outubro de 2023, quando sofreu a lesão no joelho esquerdo na derrota para o Uruguai, com ruptura de ligamento cruzado anterior e menisco. Foi cirurgia, recuperação longa, volta gradual. E desde então a relação dele com a seleção virou mais expectativa do que presença. No meio desse processo, o Brasil também mudou de rota. Carlo Ancelotti assumiu em 2025, fechou as eliminatórias e classificou a seleção para a Copa de 2026. O Brasil terminou em quinto nas eliminatórias sul-americanas, com 28 pontos em 18 jogos, mesma pontuação de Colômbia, Uruguai e Paraguai, atrás de uma Argentina muito mais estável. Isso importa, porque mostra o seguinte: não é uma seleção que chega sobrando, é uma seleção que ainda está se montando. E aí entra o peso dessa convocação de março. A CBF deixou preto no branco que França e Croácia seriam os últimos jogos antes da lista final da Copa. Não é amistoso de laboratório, não é passeio em data FIFA, é teste final. É prova sem segunda chamada. Só que Neymar chegou nesse momento ainda cercado de dúvidas físicas. Poucos dias antes da convocação, ele perdeu o jogo do Santos por fadiga muscular. E quando Ancelotti explicou a lista, ele foi direto. Essa convocação dependia muito das lesões e foi feita com jogadores em boas condições físicas. Não teve rodeio, não teve frase poética, não teve "vamos preservar o ídolo". O treinador basicamente disse: "Eu preciso de gente pronta agora". Ao mesmo tempo, a convocação trouxe um sinal claro de mudança de eixo. Entraram nomes novos como Léo Pereira, Gabriel Sara, Ryan e Igor Thiago, além de retornos que mostram uma comissão técnica procurando energia, encaixe e resposta imediata. Quando Ancelotti diz que quer conhecer jogadores novos para fazer a lista final com uma ideia mais clara, ele está dizendo em bom português que ninguém está garantido só por ser PF e grife. E esse é o ponto que muita gente não quer encarar. O Neymar foi, por muitos anos, o plano A, o plano B e o plano reza para ele resolver. Só que a seleção de 2026 não está mais construída desse jeito. Hoje, existe Vinícius Júnior, existe Rafinha vivendo um momento forte, existe uma frente de ataque mais móvel, mais vertical e menos dependente de um maestro que precise tocar em 90% das jogadas. Agora vamos ao centro da discussão. O corte do Neymar é justo? Para mim, sim, e não é nem um pouco cruel. Crueldade seria mentir para o torcedor. Crueldade seria fingir que março de 2026 ainda é janeiro de 2018. Crueldade seria transformar a seleção num camarote VIP, onde o currículo vale mais do que a perna. Porque o argumento emocional todo mundo já conhece, mas ele é o Neymar. Sim, é o maior artilheiro da história da seleção, com 79 gols. É um dos maiores talentos que o Brasil produziu em décadas. E justamente por isso, a cobrança precisa ser maior, não menor. Legado não corre por você. Nome não recompõe. Aura não ganha dividida. O contra-argumento número 1 é o mais popular. Se ele estiver 70%, já tem que ir, porque decide. Essa frase é bonita até a bola rolar. Aí o futebol cobra. Copa do Mundo não é documentário de nostalgia, não é tributo, não é homenagem da FIFA ao passado glorioso. Copa é intensidade, repetição de esforço, pressão sem a bola, capacidade de jogar 7 partidas em ritmo máximo. Jogador 70%. Em Copa costuma virar manchete sentimental e problema tático.
E técnico campeão não monta time para alimentar a memória afetiva de comentarista. O contra-argumento número 2 vem com verniz de respeito. Mas o Ancelotti precisa do talento do Neymar em jogo grande. Precisa do talento? Talvez. Precisa do Neymar real, inteiro, fisicamente confiável e com minutos de alto nível? Aí sim. Agora, precisar do mito abstrato, da versão imaginária do Neymar que mora na cabeça do torcedor? Isso não existe. Isso é igual ao torcedor, que acha que o time melhora só porque comprou camisa nova. Bonito no Instagram, complicado em campo. E tem uma evidência importante aqui. Ancelotti não está fugindo de teste duro. Pelo contrário, a CBF organizou amistosos contra a França e Croácia justamente para medir o nível do Brasil contra potências europeias antes da Copa. Se o treinador achasse que o Neymar estava pronto, esse seria o palco perfeito para recolocar o cara no centro do projeto. Não colocou. Isso fala muito. Outra coisa que precisa ser dita sem medo: o corte não significa a aposentadoria da seleção. O próprio Neymar reagiu dizendo que ficou chateado, mas que o sonho continua vivo e ainda resta uma convocação final. Então, não estamos falando de porta fechada, estamos falando de porta entreaberta. E porta entreaberta, em futebol, não é privilégio, é aviso. E aqui entra o detalhe que separa a análise séria de fanfic de internet. Ainda existe caminho para o Neymar ir à Copa. Existe, mas esse caminho ficou estreito, muito estreito. Porque os amistosos de março eram a última grande oportunidade de o técnico testar o grupo antes da definição final. Ficar fora desse momento significa perder convivência, perder entrosamento, perder treino específico, perder leitura do que o treinador quer e, principalmente, perder a chance de mostrar que consegue acompanhar o ritmo que o time pede. E o time pede ritmo. Quando você olha a configuração dessa convocação, vê um grupo com pontas agressivos, atacantes que atacam profundidade e jogadores chamados também pelo estado físico. Rafinha chega em alta, Vini segue como referência de explosão. Endrick voltou, João Pedro, Matheus Cunha, Igor Thiago e outros perfis mostram um ataque mais dinâmico e menos parado numa figura central. O Brasil está se reorganizando sem a obrigação de esperar o Neymar entrar no modo salvador. E isso, para muita gente, dói mais do que o corte em si, porque obriga a admitir uma verdade incômoda. Talvez a seleção tenha evoluído na distribuição de responsabilidades justamente porque foi obrigada a sobreviver sem ele por tanto tempo. E sobreviver sem o antigo centro de gravidade muda o time, muda o vestiário, muda a hierarquia e muda a paciência para concessões. Quer um exemplo de como o contexto mudou? O Brasil está no grupo C da Copa, com Marrocos, Haiti e Escócia. Não é grupo para brincar, especialmente se você lembrar que Marrocos virou referência recente de competitividade internacional. Então, a comissão técnica não está montando lista para reverenciar passado, está montando lista para atravessar um torneio em que cada detalhe físico pesa. E eu já sei o que alguns vão comentar. Ah, mas Copa se ganha com craque. Claro que craque faz diferença, sempre fez. O problema é confundir craque com intocável. Em 2026, o maior ato de respeito ao Neymar não é convocá-lo por obrigação moral. É tratá-lo como qualquer outro jogador decisivo. Joga quem entrega condição real. O resto é idolatria preguiçosa. Tem mais um ponto. O corte também é uma mensagem institucional. Por anos, o Brasil passou a sensação de que certas estrelas orbitavam acima da lógica do coletivo. Com Ancelotti, a mensagem parece outra. Primeiro o funcionamento, depois o nome. E, sinceramente, já era a hora. Porque a seleção passou tempo demais refém de uma mistura esquisita de dependência emocional e marketing. A camisa amarela não pode ser plano de carreira individual, tem que ser critério. E antes que alguém diga que isso é perseguição, vamos aos fatos de novo. Neymar tem 34 anos. Está voltando de uma lesão gravíssima sofrida em 2023. Teve recente problema de fadiga muscular no Santos. Não foi convocado para os últimos amistosos antes da lista final. Tudo isso junto não é opinião minha, é contexto objetivo. O que eu estou fazendo aqui é tirar a maquiagem da situação. Agora, existe um argumento pró-Neymar que eu respeito de verdade. Não o sentimental, o técnico. Neymar, mesmo em menos minutos, ainda pode ser o jogador capaz de destravar bloco baixo, acelerar o último passe e controlar emocionalmente um jogo tenso. Isso é real. O problema é que, para esse argumento valer, ele precisa ao menos mostrar confiabilidade mínima de sequência. E hoje, olhando os sinais públicos, essa confiabilidade ainda não apareceu. E agora?
O que pode acontecer daqui para frente? Cenário 1. Neymar reage, ganha sequência no Santos, acumula minutos, mostra que consegue sustentar a intensidade e vai para a lista final. Nesse caso, ele pode até não voltar como dono do time, mas como peça especial, talvez para jogos específicos, talvez como diferencial técnico em momentos travados. Esse é o melhor cenário para ele e também para a seleção, porque aí o Brasil ganha recurso sem se tornar dependente. Cenário 2. Ele melhora, mas melhora pela metade. Joga aqui, some ali, sente uma, volta outra. E aí começa o Festival Brasileiro do leva assim mesmo. Esse, para mim, é o cenário mais perigoso, porque é o cenário da pressão popular, do nome pesando na lista, do treinador sendo empurrado para uma concessão emocional. E concessão emocional em Copa costuma custar caro. Não custa na coletiva, custa no mata-mata. Cenário 3. Neymar simplesmente não recupera o nível competitivo necessário e fica fora. Seria duro? Muito. Histórico? Sem dúvida. Mas também seria coerente com uma seleção que finalmente resolveu se comportar como equipe de elite e não como museu ambulante de glórias passadas. E aqui está a grande divisão que esse tema provoca. De um lado, quem acha que craque incontornável sempre merece exceção, do outro, quem acha que a exceção virou parte do problema do futebol brasileiro. E sinceramente, eu acho que a segunda turma tem muito mais razão do que coragem de dizer em voz alta. Então, deixa eu falar com toda clareza que esse assunto exige. Se o Neymar for para a Copa sem estar voando fisicamente, será um erro grande, um erro com cheiro de passado, um erro com cara de país que aprende tarde e repete a mesma novela, porque o protagonista vende ingresso. Eu não estou dizendo que Neymar não pode ir. Eu estou dizendo que o Brasil não pode mais se organizar em volta da esperança romântica de que ele vai ressuscitar o auge no momento exato em que a Copa começar. Isso não é estratégia, isso é loteria, com trilha sonora épica. E tem gente que vai se ofender, porque no Brasil, falar essa verdade sobre ídolo, às vezes é tratado como crime federal. Parece até que o cara virou patrimônio tombado, e qualquer análise mais dura precisa de autorização do Ministério da Saudade. Mas futebol de seleção não é tribunal de gratidão, é rendimento. Na minha visão, o corte do Neymar foi uma das decisões mais sérias e mais corajosas que a seleção tomou nos últimos tempos, porque ela enfrenta de uma vez dois vícios nacionais, o vício da reverência automática e o vício do depois a gente vê. Depois a gente vê nada. A Copa já está batendo na porta. E quem não estiver pronto agora, talvez simplesmente não esteja pronto a tempo. E quer saber de uma coisa? Talvez o maior favor que Ancelotti possa fazer ao próprio Neymar seja exatamente esse: tirar dele o escudo da convocação automática. Porque agora não tem desculpa, não tem cortina de fumaça, não tem narrativa de perseguição. A régua está clara. Joga, convence, aguenta, merece. Simples, duro, justo. Encerramento e CTA. No fim das contas, a pergunta que fica não é se o Neymar merece respeito. Isso ele já conquistou faz tempo. A pergunta é outra, e ela dói mais porque exige honestidade. Você levaria para a Copa um Neymar que ainda inspira medo no adversário, mas não inspira confiança física na própria comissão? Porque esse é o dilema real. Não é sobre a história, é sobre responsabilidade. Não é sobre idolatria, é sobre chance de ser campeão. Então eu quero te ouvir nos comentários, sem muro, sem empate diplomático. Se a lista final saísse hoje, você levaria Neymar ou deixaria fora? E mais importante, você está escolhendo com a cabeça ou com a memória? Se você gosta de futebol, tratado com paixão, mas sem maquiagem, se inscreve no canal, porque o próximo passo dessa história já tem data. França e Croácia vão mostrar que tipo de seleção o Ancelotti quer levar para a Copa. E talvez, de tabela, mostrem também se ainda existe um lugar real para o Neymar nesse projeto.